Bom dia, pessoal, tudo bom? É bem isso que a Fabi falou mesmo. A ideia aqui eu vou falar um pouquinho de três assuntos. Primeiro, um pouquinho de ecossistema, empreendedorismo, inovação. O que você precisa ter para um ecossistema funcionar, que é o que a gente vê muito no Vale do Silício, que a gente vê em comunidades que estão nascendo muito forte, tipo Floripa agora. Depois falar um pouquinho da metodologia do Startup Weekend. Acho que as pessoas que não participaram no que vem, é legal entender como que funciona essa dinâmica, como que funciona esse incentivo e esse exercício. E no terceiro ponto, falar um pouquinho de como que as empresas e pessoas, investidores podem aproveitar desse ecossistema gerado e do Startup Weekend para os seus negócios. Tá? Vou começar falando um pouquinho só sobre mim, porque a ideia é que eu fale isso daqui em 25 minutos, mais ou menos, e depois abrir para discussão mesmo. Eu acho que tem muita gente aqui, pelo menos que está aqui, é meio curioso com o nosso de startup, com o nosso de tecnologia, e acho que dá para compartilhar aí alguns aprendizados que eu tive aí nesses anos aí de startups. Então, meu nome é Alan, sou formado em ciência da computação, fiz USP em 2004, me formei, demorei quase 8 anos para me formar, porque eu acabei caindo nesse mundo de startup um pouco cedo. Na verdade, meu sonho quando eu entrei na faculdade era trabalhar na IBM, então eu passava ali na Berrini, que é uma avenida em São Paulo, cheio de prédios de tecnologia, olhava lá e falava, pô, quero trabalhar aqui, passava perto da Microsoft, tá, vou trabalhar aqui. E aí, gostava de jogar joguinho, comecei a estudar para entrar na ciência da computação, achando que eu ia jogar jogo lá, acho que o Neylor, que é professor, aí também já deve ter um monte de aluno igual eu, e acabei entrando lá e vi que não era muito isso, era muito mais matemática e coisas do tipo. E por coincidência, eu e mais 4 amigos acabamos se juntando, né? O Orkut naquela época, em 2005, começou a ficar famoso, né? Acho que tem muita gente que chegou a usar o Orkut, e a gente falou, pô, por que não fazer um Orkut para o público profissional, né? Que hoje é o LinkedIn. E a gente falou, vamos lá, né? Então, cada um trabalhando de graça, na sua casa, lá nos intervalos de aula, e a gente criou um produtinho chamado Via 6, isso em 2005, mais ou menos. Tá muito baixo? Alô, então vou ter que colar na boca aqui. Melhorou? Então tá bom. Então aí a gente se juntou lá para começar a trabalhar. A gente fez, em coisa de uns 6 meses, o primeiro protótipo da Via 6. Lançamos e conseguimos um investimento naquela época, um investimento de um fundo de Belo Horizonte. Na verdade foi a primeira empresa de Web 2.0 a receber investimento no Brasil. Foi uma quantidade de dinheiro super pequena, mas para aquela época não existia investimentos em startups. E a gente conseguiu ser a terceira maior rede social do Brasil. Então a gente perdia para o Orkut, perdia para o MySpace e aí era Via 6. A gente era muito novo, obviamente fizemos um monte de coisa errada, não tinha modelo de negócio, não tinha nada. Os investidores também eram investidores novos, que nunca tinham trabalhado com isso daqui. Acabou não dando certo, né? Mas os 5 moleques lá que se juntaram da Faculdade de Ciência da Computação, e mais um desses 5, um era administrador, a gente acabou se juntando, ficou uma certa fama no mercado, né? Não fama, mas a gente começou a conhecer esse pessoal de tecnologia, e aí um cara chamado Daniel Reis, que ele era CEO de uma holding chamada Grupo Direct, que tinha algumas empresas debaixo dessa holding, todas empresas com relacionamento empresa-consumidor, falou, vocês não estão felizes aqui? Então vem trabalhar com a gente aqui, os 5 moleques, vamos criar alguma coisa junto. A gente quer usar a expertise que vocês têm de redes sociais, tecnologia, com nossa expertise de business e de relacionamento empresa-consumidor para criar alguma coisa. Então a gente começou durante uns 6 meses a criar alguns produtinhos, fórum, avaliação de produto, etc., nada muito relevante, até que a gente acabou criando uma consultoria, né, de redes sociais. Então a ideia era ajudar empresas a entrar nas redes sociais de forma estratégica. Hoje todo mundo está em Facebook, está em Reclame Aqui, mas isso em 2008, mais ou menos, era muita novidade, né? Então o Twitter estava começando a bombar, então o que a gente começou a fazer foi ajudar empresas a usarem as redes sociais para fazer marketing, relacionamento consumidor e tudo mais. Essa consultoria se chamou Direct Labs. A gente teve clientes como Telefônica, então a gente montou toda a equipe de atendimento da Telefônica no Twitter, então eles monitoravam lá as reclamações da Telefônica, respondiam, tinham os relatórios e tudo mais. Chegou a ter Bradesco, a gente tem uns 20 clientes, 30 clientes mais ou menos. Só que era um negócio extremamente difícil de escalar, difícil de fazer rodar, né? Consultoria, muito dor de cabeça, as empresas não viam valor, então a gente não conseguia cobrar um valor razoavelmente bom, que desse retorno para a empresa. Mas teve uma coisa muito legal durante esse 1 ano de consultoria que, voltando por exemplo da Telefônica, que a gente viu que era, até então, eram 8 agentes, né, 8 pessoas da Telefônica logados na conta do Telefônica, monitorando o que falavam de Telefônica e respondendo.
né? Então o pessoal respondia a gente que tinha respondido, não conseguia tirar relatório de SLA, não conseguia tirar relatório de atendimento. A gente falou, então vamos, já que a consultoria não está dando muito certo, vamos criar um produto que gerencie isso daqui. Foi aí que nasceu o Scoop, né? Então foi um produtinho que a gente lançou mais ou menos como um teste dentro dessa consultoria e acabou crescendo tanto que a gente matou a consultoria e ficou focando só no Scoop, né? O Scoop hoje é a maior plataforma de relacionamento de empresa-consumidor. Eles foram comprados em 2015 pela americana Sprinklr, mas eu já tinha saído antes. E aí eu acabei saindo do Scoop em 2010 para fundar o QCanto. Saí por motivos puramente pessoais. Eu estava não numa crise, mas eu tive... foi um momento muito bom profissionalmente da minha vida, mas eu acabei indo para o hospital com crise de pressão alta por causa de estresse, isso com 25 anos. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu comecei a repensar muitas coisas. E o Bruno, que é meu melhor amigo de faculdade, sempre querendo, vamos montar alguma coisa junto, não estava muito feliz lá no Scoop. Falei, beleza, larguei tudo, vendi minha participação lá no Scoop para fazer alguma coisa nova com o Bruno, que é esse meu melhor amigo, que está comigo até hoje. E então a gente se juntou com mais uma pessoa que estava querendo montar algo, que era o Fernando, né? O Fernando é um cara de business, fez Stanford, trabalhou em McKinsey, JP Morgan, tudo quanto é lugar no mundo. Voltando para o Brasil, ele fundou o Clicon, também não estava dando muito certo, então ele falou, cara, vamos juntar nós três aqui e criar alguma coisa junto. O Fernando, com a sua experiência nos Estados Unidos, que ele se formou lá, fez faculdade, falou, cara, tem um negócio aqui nos Estados Unidos chamado Yelp, que não tem no Brasil, vamos tentar criar alguma coisa junto? Então a gente foi e começou a criar. Foi aí que nasceu o QCanto em 2010, que é um guia de restaurantes, bares, baladas e serviços locais. A gente é bem forte nas principais capitais, mas tem aqui em Erechim, a cantina está avaliada lá também. E a gente começou a criar isso em 2010, não foi a primeira empresa de ninguém, então a gente já começou com um pouquinho mais de know-how, então a empresa começou a crescer bem rápido. A gente chegou a ter 1,5 milhão de visitantes únicos no terceiro mês de operação. Em 2010, a gente levantou investimento anjo com o fundador do Groupon no Brasil. Logo em seguida, a gente conseguiu levantar um Series A com um fundo chamado Accel. O Accel é o maior fundo do Vale do Silício, eles investiram no Facebook, então quem assistiu o filme do Facebook ali, que aparece lá, é os caras da Accel. Investiram em Angry Birds, Adobe, enfim, é um fundo gigantesco. E com eles também está o pessoal da Kazek, né, nesse Series A. Series A é um tipo de investimento em startup, geralmente é uma empresa que já está num momento de crescimento alto. E essa Kazek é um fundo dos fundadores do Mercado Livre. Né? O Mercado Livre, os fundadores fizeram, ganharam muito dinheiro, saíram da operação e começaram a investir em startups. E a Kazek é que investiu no Nubank, investiu no Guia Bolso, Viva Real, são várias startups grandes aí. Isso em 2011 mais ou menos. E a gente tem trabalhado com esse pessoal aí desde então. Em 2013 a gente fez a nossa terceira rodada de investimento no QCanto. Fizemos expansão para a América Latina inteira. Tinha gente trabalhando em 30 cidades, home office, né, não tinha escritório, mas era um desafio super grande de gerenciar esse pessoal. E aí, né, quando a gente fez a terceira rodada de investimento com um fundo chamado W7, o objetivo foi começar a monetizar o QCanto, ou seja, como que a gente tira dinheiro dessa empresa, faz a empresa gerar caixa, até então a gente só queimava dinheiro. E a gente ficou desde 2013 até mais ou menos 2015 tentando descobrir um modelo de negócio para o QCanto, como fazer um guia de restaurantes, um aplicativo, dar dinheiro. Isso foi um super desafio, né, porque quando a gente levantou o dinheiro lá em 2011, era uma realidade totalmente diferente. Era quando começou a falar de startup no Brasil, quando começou a bombar, então Peixe Urbano, Groupon, um monte de fundo americano vindo para o Brasil, jogando dinheiro sem olhar. E aí o mercado virou muito em 2013 e aí começou a ter uma escassez muito grande. Foi aí que a gente falou, cara, estamos fazendo alguma coisa errada na empresa, a gente precisa pensar em monetização. E aí a gente gastou quase 2 anos tentando monetizar o QCanto. A gente conseguiu monetizar, mas nada muito relevante. Nada que justificasse todo esse dinheiro que os investidores colocaram, nada que justificasse o tempo nosso de ficar trabalhando na empresa. Né? Se fosse uma empresa de, sei lá, 5 pessoas, seria uma coisa muito legal, mas já estava com 50 na época. Falou, cara, com 50 pessoas tem que faturar muito dinheiro para justificar. E aí, no final das contas, a gente acabou, né, com essa metodologia bem à la Startup Weekend, que eu vou falar para vocês, a gente acabou descobrindo uma outra dor no mercado, a gente foi para campo, foi validar esse negócio, e a gente acabou descobrindo uma dor que era no mercado de delivery, e a gente acabou criando um spin-off. Spin-off é quando você tem uma empresa, e aí você acaba criando uma coisa em paralela dela, baseada em algum aprendizado que você teve, chamado Delivery Direto. A gente está rodando essa empresa já faz 1 ano, mais ou menos, está com quase 600 clientes em menos de 1 ano, então é um crescimento super rápido, hoje já fatura muito mais que o QCanto, e tem sido um aprendizado bem legal.
Mais ou menos isso. Aí hoje eu também, isso é um pouquinho da parte empreendedora, acabo ajudando muito as outras empresas também. Eu gosto muito de ajudar empresas, então sou mentor sou advisor em mais 4 empresas, uma de cartórios, uma de educação, uma de viagens e uma de um e-commerce. Sou mentor já fiz 8 Startup Weekends como mentor, sou mentor na aceleradora do Google, chamada Launchpad. Enfim, agora eu estou entrando um pouquinho mais nessa área aí de ajudar as startups. Bom, falei bastante aqui, deixa eu ir para o que interessa. Eu quis falar um pouquinho só da história, porque aí vocês podem perguntar para mim, eu acho que é legal a discussão, putz, como que foi para você levantar dinheiro, como foi para você fazer um spin-off, como foi para você demitir 50 pessoas, esse tipo de coisa, tá? E agora eu vou entrar um pouquinho no assunto do Bootcamp, que é para falar um pouco então do ecossistema, da metodologia e da dinâmica do Startup Weekend e como vocês podem usar ele para ajudar a empresa de vocês, né? Primeira pergunta, né? O que cria um ecossistema inovador e empreendedor, né? Por que você tem cidades como o Vale do Silício, Floripa crescendo tão bem e outras cidades não tão bem, né? O que acaba acontecendo isso aqui? Tem um cara chamado Nicholas Collin, que ele escreveu um artigo que eu amo esse artigo, já li umas 15 vezes, que ele fala que existem 3 principais ingredientes para um ecossistema inovador e que gera empreendedorismo, né? O primeiro é o capital, ou seja, o dinheiro, né? Você não consegue criar nada, nenhuma empresa, não consegue criar nenhum novo negócio se você realmente não tiver dinheiro, né? Então o primeiro fator é ter o capital. O segundo é o know-how, né? Se você vai criar uma empresa, vai criar uma startup, você precisa de desenvolvedor, você precisa de gente de marketing, você precisa de designer, você precisa de cara de vendas, você precisa de gente de operação, você precisa de logística, você precisa ter esse conhecimento, né? E o terceiro, que é engraçado, é a rebelião que ele fala, né? O papel do empreendedor é sempre meio que desafiar o status quo, né? Se ele é averso a risco, provavelmente ele não vai ser um empreendedor, ele vai procurar um emprego e vai ficar lá. Mas se ele tem um mínimo de rebelião interna, ele vai querer achar uma dor diferente, ou ele tem alguma coisa que incomoda ele vai querer resolver. E isso é muito fundamental para um espírito empreendedor, essa rebelião, esse challenge, esse desafio do status quo das pessoas. E o Nicholas, né, ele fala que para você ter um ecossistema empreendedor, você é um mix desses 3 ingredientes, né, que é um pouco desse diagrama, eu vou explicar ele um pouquinho mais claro. Então, se eu pegar, por exemplo, um ambiente, né, um ecossistema que ele tem somente capital, né, como que caracteriza esse tipo de ambiente, né? É o que eles chamam que é um rent-seeking, são, tipo, por exemplo, Emirados Árabes, ou Mato Grosso, que ele só explora commodities, ou ele não tem inovação. O que ele faz é ele buscar rendimento baseado em commodities ou coisas do tipo, né? O Emirados Árabes é uma coisa muito disso, ele explora petróleo e pronto, acabou. Não tem inovação, não tem empreendedorismo, não tem nada. Quando você mistura, né, o capital com o know-how, é o que eles falam que é a eficiência, né? Você tem um ecossistema eficiente, que é um pouco países europeus, Alemanhas, em que aqui você tem o capital, você tem o know-how, e o que o pessoal faz é sempre inovação focada em evolução de tecnologia, em aprimoramento. Então você pega a Alemanha, o pessoal lá realmente senta, faz a melhor coisa, ele pega o carro, faz o melhor carro, né? Mas o cara não cria um carro autônomo, que o pessoal que está procurando fazer, pegar a BMW e fazer o melhor carro possível. É um pouco da mistura do know-how com o capital, um pouco da falta da rebelião. Quando você tem só o know-how, o que acontece? É o caso da Índia, né? A Índia é um país que tem muito know-how, muito desenvolvedor, muita gente boa, só que os caras lá ou terceirizam a obra, ou terceirizam a mão de obra que vai tudo para os Estados Unidos, ou eles fazem aquelas fazendas de desenvolvedores, fazendas de atendentes, que é tudo terceirizado nos Estados Unidos. Então o pessoal conecta lá, bota os desenvolvedores para fazer, todo mundo faz e volta tudo para os Estados Unidos. É uma cultura de terceirização que eles falam, que o Nicholas fala. Quando você tem agora o know-how misturado com a rebelião, né, é o que eles chamam de playground, é um pouco que é Israel, né? Israel falta um pouquinho do capital, mas você tem essa rebelião intrínseca do pessoal, você tem esse know-how, são pessoas muito ferradas. No Launchpad, que é a aceleradora do Google, a gente tem muito relacionamento com o pessoal de Israel, e o pessoal é muito bom, né? E eles chamam de cultura de playground, porque eles criam muita inovação, mas as coisas acabam sendo exportadas para algum outro lugar onde tem capital para esses negócios fazer. Israel é um exemplo muito claro disso daqui. Quando você tem só rebelião, vira subsistência, são os países africanos, então você só tem pessoa fazendo subsistência, se vira, não tem capital, não tem know-how, ele só trabalha o dia a dia para viver. Quando você entra um pouquinho no capital
com a rebelião é o que são os mercados financeiros mais fortes, por exemplo, Grã-Bretanha. Né, você tem ou a Grã-Bretanha hoje, a Inglaterra é uma dos maiores centros financeiros do mundo, né, porque eles têm muito dinheiro, tem a rebelião, mas eles não têm essa questão da inovação. Então é pegar mais do mercado financeiro e fazer rodar. E o mundo ideal, né, quando você tem o know-how, você tem o capital e você tem a rebelião, que é um espírito empreendedor, é onde você tem os três ingredientes misturados para você criar esse ambiente de inovação e de empreendedorismo, que é um pouco do Vale do Silício. Né? Nos Estados Unidos tem muito dinheiro, você tem as melhores cabeças do mundo que vão para lá, todo mundo que trabalha com empreendedorismo, que já está há algum tempo, tem o desejo de ir para lá, vai para lá e vê que realmente o pessoal manja muito das coisas e tem essa rebelião de desafiar o status quo das coisas. Né? Eles não querem fazer mais o mesmo, e é um pouco do ecossistema, as pessoas acabam sendo geradas, todos os amigos deles são rebeliados, entre aspas, e acaba gerando isso daqui em termos de cultura. Né? Eu gosto bastante desse diagrama dele. Né? Só que eu falei de países, mas esse framework ele consegue ser aplicado em várias instâncias, não precisa ser só num país, ele pode ser numa cidade, ele pode ser num país inteiro, ele pode ser numa região sudeste, ele pode ser aplicado em empresas também. Né? Obviamente dentro da sua ordem de grandeza, mas esses três ingredientes você consegue replicar esse modelinho para vários tamanhos de coisa. Né? E aí fazendo um pouquinho o laço com o Startup Weekend, como que a gente enxerga isso daqui? Né? O Startup Weekend, mais as empresas, o poder público, né, as agências de fomento, aceleradoras, os fundos, o que eles fazem é se complementar nisso daqui, onde o Startup Weekend e essas metodologias de Lean Startup, etc., trazem esse know-how, geram um pouco dessa rebelião, dessa vontade de mudar as coisas, de curar dores que você sente ou que você vê acontecendo na sociedade ou nas empresas. E, né, por outro lado, o pessoal traz o capital. Né? Então, esses fundos de Venture Capital, eles têm isso muito na natureza deles. Eles querem investir em empreendedores que, cara, são rebeliados, que têm ideias, que não vão ficar parados, que não querem ser funcionários públicos, que querem desafios e querem falhar e querem evoluir. Né? Então, um pouquinho dessa mistura aí. E aí, entrando um pouquinho no que é o Startup Weekend, como que o Startup Weekend incentiva esse know-how e essa rebelião. Né? Ele é um evento de 54 horas, né, que incentiva esse mindset empreendedor e inovador. Os participantes que começam a trabalhar na sexta-feira de noite, eles são desafiados a criar uma startup nessas 54 horas, que é uma coisa extremamente impensável, né, nos padrões, como você cria uma empresa em 54 horas. Mas a grande importância do negócio é realmente o exercício. Você tem mentores voluntários, né, então eu sou mentor, adoro fazer Startup Weekend, não ganho nada por isso, na verdade eu perco, porque eu perco meu final, perco minha sexta-feira, perco meu sábado, perco meu domingo, mas é uma experiência extremamente recompensadora, extremamente legal, extremamente contagiante, e hoje você tem centenas, milhares de mentores no Brasil que ajudam o Startup Weekend simplesmente porque eles gostam, porque eles querem, porque é divertido, porque é legal, porque você se sente bem fazendo. Né? A gente não ganha R$1 por isso. Mesma coisa os organizadores. Os organizadores também não ganham R$1. Na verdade, nem pode ganhar dinheiro com... Se sobra dinheiro no final de uma organização do Startup Weekend, é obrigado a fazer outros bootcamps e gastar de alguma maneira. Ele não pode pegar o dinheiro para si. Porque aí você tem essa essência realmente do espírito empreendedor e de não comercializar e de você realmente querer fazer o give back, querer fazer o bem ou difundir esse conhecimento. Né? Em números, o Startup Weekend ele já rodou em 150 países, né? Já foram 23 mil times formados, times ou startups formadas nesse, acho que são 6, 7 anos de movimento que está rolando, já foram 200 mil participantes, né? E mais de 3 mil Startup Weekends realizados. O Brasil se eu não me engano, ou é o segundo ou está quase próximo de ser o primeiro país em termos de Startup Weekends no mundo, tanto em avaliação de NPS, que todo mundo que faz avalia, quanto em quantidades. Né? Você tem estados, por exemplo, Santa Catarina, eles estão muito fortes em Startup Weekends, então eles têm Startup Weekend quase todo final de semana, Floripa, Palhoça, hoje está tendo Tubarão, Blumenau, Balneário, Chapecó, Concórdia vai ter agora, daqui a algumas semanas. Muita coisa legal já saiu, a maioria das empresas falham, mas não tem problema, né? O importante no Startup Weekend não é a empresa que se cria, mas o exercício que você faz, o aprendizado. Mas empresas legais já saíram, então o Zitaxi é um dos maiores cases, não sei se tem Zitaxi aqui em Erechim, mas foi a primeira Uber-like aqui no Brasil, que nasceu lá em São Paulo com o Thales.
nível global. AgroSmart, não sei se todo mundo conhece, mas AgroSmart conheci o pessoal, eles foram acelerados no Launchpad também. Basicamente, eles são devices que colocam nas plantações e tiram analytics de quantidade de nutrientes, hora de irrigação, etc. para solo. Nasceu no Startup Weekend, hoje está super grande. E algumas outras empresas, essas são todas americanas aí, mas são empresas relevantes, já que levantaram dinheiro, que são lucrativas. Como que funciona essas 54 horas de dinâmica de Startup Weekend? Então, tudo começa numa sexta-feira, acho que é umas 7 horas mais ou menos, que começa a dinâmica. As pessoas compram ingresso antes, né? Geralmente são desenvolvedores, caras de negócio, designers e marqueteiros, e você pode ter uma ideia. Então você chega lá às 7 horas da noite, junta todo mundo que tem uma ideia, vai lá na frente, no palquinho, apresentar, eu quero fazer um aplicativo de achar estacionamento em rua, quero fazer um aplicativo para tirar a fila de balada, quero fazer um aplicativo para fazer um analytics das pessoas que entram no meu restaurante para eu saber como que está o movimento, se ele já é um cliente recorrente ou não. O cara vai falar a ideia. E todos os integrantes ganham no post-its para votar. Né? Então, as ideias elas são coladas na parede, em cartolinas ou coisas do tipo. As pessoas ganham, acho que 4 ou 5, depende um pouquinho dos organizadores. E as pessoas votam nas ideias que eles falam, pô, essa ideia aqui é legal. Então, gostei dessa ideia, gostei dessa ideia, gostei dessa ideia. Então, todo mundo vota. Depois que é feita essa votação, as ideias com mais post-its são as selecionadas. Né? Geralmente, o que eles fazem, os organizadores fazem, tentam colocar de 5 a 10 pessoas no time, então, sei lá, tem 100 pessoas, vão ser mais ou menos umas 10 ideias, mais ou menos. Se tem 1.000 pessoas, vão ser 100 ideias. Tem BH querendo fazer esse ano, acho que o maior Startup Weekend com 1.000 pessoas, alguma coisa desse tipo. Então, os times são formados, né? Nem sempre você consegue ficar na ideia que você mais gosta, mas os times nessa sexta-feira é a dinâmica onde você monta. E aí começa, né, a ter o team building, então o pessoal já começa a se conhecer, começa a se apresentar, etc. No sábado, começa para valer a dinâmica. Geralmente é quando os mentores chegam, né? Os mentores realmente começam a trabalhar para valer no sábado de manhã, onde é alinhado todo como que vai ser a dinâmica do Startup Weekend, os aprendizados, as palestras que eles vão ter com os mentores, que geralmente são os mentores que vão falar de prototipação, de validação, etc. Basicamente são 4 principais tarefas que os times têm que fazer no sábado. Primeiro é realmente definir o problema. O pessoal chega assim eles chegam assim, quero fazer um aplicativo para tirar a fila de balada, mas qual que é o problema que você está resolvendo? É o problema de espera, é o problema do dono do restaurante, as pessoas não sabem o que eles estão querendo resolver, eles só sabem a solução, quero fazer um aplicativo. E os mentores instigam os participantes a, cara, esse problema que você está querendo resolver com esse aplicativo? Esse problema? Beleza, então vamos para a rua e vamos ver se esse realmente é um problema válido ou se é um problema que você acha que é só seu. E aí tem todas essas metodologias que a gente acaba ajudando os empreendedores, né, a ir para a rua e ver, pesquisar, validar. Uma vez que eles validam essa ideia, eles começam a pensar na solução. Aí sim volta para a solução, se vai ser um aplicativo, se vai ser um site, se vai ser, sei lá, um papel que o pessoal vai montar, e começa a validar essa solução. Né? Enfim, e muitas coisas acontecem nesse sábado, que é um dos dias mais legais que tem, porque, cara, acho que 40% das ideias que começam no sábado, elas pivotam, ou seja, o pessoal vai para a rua ver aqui, cara, essa minha ideia aqui é uma porcaria, vamos trocar, vamos para uma outra coisa. É muito normal, acontece mesmo, o pessoal fica triste, a gente fala, cara, a melhor coisa que você ter feito é você ter pivotado, porque o que acontece, geralmente, assim, as empresas têm uma ideia, gastam muito dinheiro contratando pessoas, fazendo 6 meses de desenvolvimento para chegar, lançar o produto e ver que, no final das contas, o problema não era tão grande assim, e até aí a empresa gastou muito dinheiro com isso daqui. É o maior erro que acontece no empreendedorismo em geral. Né? E aqui o pessoal descobre isso em 6 horas de dinâmica. Né? Depois a gente vem no domingo, né, em que a gente começa a afinar, então, até então eles definiram o problema, desenharam mais ou menos a solução, começam realmente a dar cara para a startup, definir um pouquinho, né, o modelo de negócio, tentar captar algum clientezinho e se preparar para o final do dia, que é os pitches. Né, existe uma banca de jurados, que esses jurados não participam da dinâmica das startups, eles só chegam no domingo mesmo, para escutar a apresentação das empresas e fazer uma votação, escolher qual que é a empresa melhor, a empresa vencedora. E os mentores ajudam também nessa fase do pitch, ou seja, a gente coleta os pitches, a gente escuta, fala, cara, melhor aqui, tá horrível, melhora seu tom de voz, melhora o jeito que você segura o microfone, você não falou do modelo de negócio, não está bem explicado, a gente ajuda
os participantes a também acertar, fazer a apresentação e tudo mais. É feita essa apresentação para os jurados escolhem e você tem a premiação, e aí o vencedor geralmente não é prêmio em dinheiro, geralmente são prêmios de doações. Então eu tenho uma consultoria, eu dou horas de consultoria para o vencedor. Eu hospedo sites, então eu libero ali 6 meses de hosting para você. Então os prêmios são prêmios simbólicos, entre aspas, não são prêmios em dinheiro, mas o que importa no final do dia é realmente essa dinâmica. Né? E o que é o mais legal no Startup Weekend é que todo mundo fala esse give back, que é um pouco do que a gente faz, né? Pô, eu não ganho um real para isso, já fiz 8 Startup Weekends, vou fazer mais agora, tenho do Erechim para fazer, vou ter outros ao longo do ano, mas a gente faz simplesmente, assim, nesses vários anos de startup que eu fiz, eu tive muitos mentores muito bons que me ajudaram muito a tomar as decisões, fazer as escolhas certas ou erradas, mas conversar pelo menos, e ajudaram muito a me evoluir profissionalmente. O empreendedor tem um pouco desse sentimento de querer sempre dar o give back, né? E quando você tem também um ecossistema legal desse give back, de as pessoas não guardarem informação para si só e compartilharem isso daqui, todo mundo cresce, né? E tem uma coisa que todo mundo me pergunta e fala, pô, Alan, tô com uma ideia aqui, cara, mas eu não quero falar porque eu acho que alguém vai roubar a minha ideia. Eu sempre falo assim, cara, se sua ideia é fácil o suficiente para alguém simplesmente copiar ela e fazer, então ela é uma ideia ruim. Ela é uma ideia ruim porque provavelmente alguém já teve e já tentou fazer. O que importa é a execução, é você ter uma ideia e você executar e conseguir entregar ela. Isso que é o diferencial. A ideia é commodity, né? Se sua ideia é tão fácil de ser copiada, então ela é uma ideia ruim, bem sinceramente. Se ela é uma ideia muito boa, então ela vai ser difícil de fazer. Então não é qualquer um que consegue fazer. Provavelmente você vai ser o cara que vai conseguir fazer, né? Então, enfim, organizadores do Brasil inteiro também se dedicando meses para fazer. Então, o Nelson assim, em outubro já está começando aqui, né, a fazer em abril, finalzinho de abril, já começando a conversar com pessoas, trazer pessoas para vir participar e etc. É uma comunidade de empreendedores e networking fantástico, né? Existe uma comunidade, uma vez que você entra nesse negócio, você acaba tendo um contato com mentores, organizadores, e você acaba se relacionando com um monte de gente legal que tem essa mesma vibe que você tem, e é muito rico, né? Então, na terceira parte ali para finalizar aqui a apresentação, depois a gente bater um papo, como que as empresas, né, têm se aproveitado desse momento, né, desse movimento de startup, né? Vários fatores. Primeiro, acho que é estar por dentro do que está rolando nesse mercado de startup, né? Você pega empresas gigantes como Itaú fazendo o Cubo lá em São Paulo, o próprio Google criando essa aceleradora Launchpad que eu ajudo, o Bradesco fazendo Inovabra, o Porto Seguro fazendo Oxigênio, a CETIP fazendo a Forci, e assim, centenas de empresas que eles estão nesse ambiente de startup para entender o que está acontecendo, para ver o que eles conseguem trazer desses aprendizados para dentro das empresas grandes. As empresas grandes têm esse problema, já está tudo tão engessado, a cultura já está tão enraizada que eles não conseguem inovar. E estar próximo desse movimento de startup é um jeito que eles têm para saber o que está acontecendo para não ser engolido. É o que você mais escuta, empresas gigantes que morrem porque pararam de atualizar. Kodak, Polaroid, tudo isso aqui morreu porque, cara, vieram Instagrams, vieram celulares e vieram coisas do tipo. O intraempreendedorismo, né, que gera inovação. O que é o intraempreendedorismo? Pô, tem uma empresa, o Delivery Direto que eu contei, que foi um spin-off dentro do QCanto, nada mais foi do que o intraempreendedorismo. A gente vendendo o QCanto, vendo outras dores, falou, cara, tem uma dor gigante aqui que todos os donos de restaurantes estão reclamando pra gente, 3, 4 já falaram dessa mesma dor, vamos tentar criar alguma coisa nova. Criamos em um ano fatura mais que o QCanto, né? Isso é porque a gente tem esse mindset de estar lá por dentro, né? MVP, validação, é algo que você consegue aplicar muito bem no dia a dia das empresas, para você ter essa inovação, para você criar esse produto novo, você criar esse spin-off, você pivotar o seu negócio, você achar novos produtos para vender, né, que eu falei aqui, novos produtos. Diferencial competitivo, né, às vezes você acaba evoluindo o seu produto, criando alguma coisa nova. Mudança de cultura e team building, né, isso esse espírito de startup, eu acho que quem trabalha com tecnologia aqui sabe, né? O desenvolvedor hoje tem uma oferta muito boa de emprego, né? Então você não consegue mais segurar um desenvolvedor bom pelo salário só. Você tem que segurar ele por outros motivos, quer por cultura, quer por desafio, quer por propósito. A geração Y, essas gerações novas, elas não são mais seguradas pura e simplesmente por salário. Tem que ter outra coisa, tem que ter, cara, esse aprendizado, esse desafio, esse acordar todo dia
A gente fala lá no escritório, cara, se você chega no escritório, acorda de manhã e você está sentindo que você está pegando a sua bicicleta e empurrando ladeira acima, em vez de estar sob ela, descendo ladeira abaixo, alguma coisa está errada. Alguma coisa no seu propósito, alguma coisa nos seus aprendizados que você está tendo. Né? E você ter esse espírito de trazer pelo menos aspectos de startup, de inovação para dentro da empresa acaba ajudando bastante. Capacitação, né? Uma experiência transformadora que capacita, se está 54 horas, você conversa com qualquer pessoa que passa e fala, porra, eu estou há 4 anos na faculdade, em 54 horas eu aprendi mais do que na minha faculdade inteira. É muito comum você escutar isso daqui, as pessoas falarem. É um exagero, obviamente, mas você vê que é uma experiência muito transformadora e que abre muito a cabeça das pessoas. Acho que quem participou concorda comigo. Legal. Ter ideias, né? Você acaba sendo exposto por umas ideias nada a ver, malucas. Esse exemplo que eu dei para vocês de fila de balada e vaga de estacionamento, acontece, eu repito elas porque em todo Startup Weekend tem essa ideia, pô, quero fazer um aplicativo de fila de balada. E aí o que acontece? Eles vão para a rua validar, vai falar com o dono da balada, fala, não, mas fila é bom porque mostra que tá cheio, então eu quero ter fila, eu não quero que cabe essa fila. Aí todo mundo volta, pô, não dá para fazer aplicativo para tirar fila de balada porque os caras não querem. Então, é por isso que serve validação, entendeu? E vaga de estacionamento, mesma coisa. Como vai fazer? Fala com a prefeitura, não tem como você viabilizar uma solução que todo mundo vai ter seu aplicativo, né? E todo Startup Weekend aparece, a gente fala, opa, a gente fala assim, os mentores falam, quem que foi o da balada dessa vez aqui? É super comum. E aí a gente fala, beleza, vai na rua, arranja um dono de balada e vai conversar com ele. Sempre a mesma coisa, eles voltam, puta, né? O pessoal gosta de ter fila na balada porque mostra que tá cheio. Enfim, aí essas outras ideias acabam, enfim, você pode acabar conectando essas ideias dentro com o seu dia a dia da sua empresa. Networking, né, são mentores de vários lugares do Brasil. Acho que para esse Startup Weekend de Erechim, já está vindo um cara do Google, né, que é um dos caras de startup do Google, e o Head de Customer Success do Nubank. Né, o Nubank é um puta case de Customer Success, ele está vindo aqui como mentor. E a rede de empreendedores, né, você acaba tendo um relacionamento super legal com esse pessoal. Branding também, né, você está conectado com esse pessoal, você acaba mostrando, pô, sou uma empresa conectada, empresa que apoia empreendedorismo, que apoia inovação, mostra que você tem essa cultura e etc. Mas acho que antes de tudo, né, o Startup Weekend é uma experiência transformadora. Né? Todo mundo que está aqui, que não foi, pergunte para quem foi, o cara fala, puta, foi um puta final de semana, quero fazer de novo, é muito legal. E a gente não força isso, né? É uma vibe, é um negócio muito legal, que empresas tiram valores e tudo mais. E é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Fico aberto a perguntas aqui, discussões. Não precisa ser só sobre esses slides, mas se vocês quiserem, estou com uma ideia, quero levantar dinheiro, quero fazer qualquer coisa, estou aqui para bater papo. Valeu, pessoal.